Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos fazer contato agora com o supervisor do escritório do DIEESE em São Paulo, Vitor Pagani. Bom dia, Vitor. Bom dia, Glauco. Vitor, nesta semana nós tivemos a divulgação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o IPCA, que variou 0,24% em agosto, que é a maior taxa para o mês desde 2016, segundo o IBGE. Ficou abaixo de julho, 0,36%, e agora soma 0,70% no ano e 2,44% em 12 meses. Que análise se pode fazer a partir desses dados, Vitor? Então, Glauco, nós tivemos a divulgação do IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, e também do INPC, que é o Índice de Preços, é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, né? O INPC, ele se refere às famílias com rendimento de 1 a 5 salários mínimos, né? E ele é o mais utilizado nas negociações dos reajustes salariais, né? Então, no INPC, o peso da alta dos alimentos é maior, né? Então, a gente viu até que o INPC, no acumulado em 12 meses, ele está acima do IPCA, né? Ele está em 2,94%. Então, as categorias, né, que tem database em 1º de setembro, estão negociando com esse índice, né, de 2,94%. E o que fez ter essa alta, né, na inflação? Como já explicou o João Pedro, né, essa alta foi puxada, sobretudo, pelo preço dos alimentos, né, principalmente dos alimentos da alimentação em domicílio, né? Então, a gente viu um crescimento grande do preço do tomate, do óleo de soja, do leite longa-vida, do arroz, né, do feijão, e foi puxada também por uma alta do preço dos transportes, e aí, sobretudo, devido ao aumento do preço da gasolina, né? Então, a gente vê que esses preços eles aumentaram e houve queda em alguns outros itens, né, dessa cesta de consumo que é medida para chegar nessa média da inflação, né? Então, o que caiu foi preços de itens de vestuário, né, calçados, e também preços ligados à educação, né? Então, muitas instituições de ensino aplicaram descontos, né, nas mensalidades devido à suspensão das aulas presenciais por causa da pandemia, né, da Covid. Então, o que a gente observa é que, caso não houvesse essa queda de preços da educação, a inflação seria ainda maior, né? Então, isso nos coloca assim, um desafio, principalmente para as categorias que têm database nesse segundo semestre, né, que a gente tem os metalúrgicos, os químicos, os petroleiros, tivemos uma campanha dos bancários, tem várias categorias importantes de trabalhadores que negociam a reposição do reajuste, a renovação das suas convenções coletivas de trabalho no segundo semestre, né? Então, no primeiro semestre, a gente observou que a questão do reajuste, ela deixou de ser o centro das negociações, né? Porque a gente está com a economia em recessão, o desemprego muito alto, a questão da pandemia, né? Então, as negociações focaram mais em questões relacionadas à proteção, à saúde e segurança do trabalhador, né? E na manutenção do emprego e
na manutenção dos direitos já conquistados, né, já estabelecidos ali nas cláusulas sociais das convenções coletivas de trabalho, dos acordos coletivos de trabalho, né? E nesse segundo semestre, a gente está vendo que há uma dificuldade muito grande de conseguir a reposição da inflação, né, pelos mesmos motivos. E agora, com essa alta da inflação, em agosto, isso vai ficar ainda mais difícil, ainda mais complicado, né? E aí, alternativas como um abono compensatório, ou mesmo questão do auxílio alimentação, né? Porque a gente viu que o que mais está subindo são os preços dos produtos alimentícios, né? Principalmente para alimentação dentro de casa, em domicílio. Então, conseguir que a empresa forneça uma cesta básica, forneça um auxílio alimentação, o famoso VR, o VA, o ticket, passa a ser algo significativo nessa conjuntura, nesse contexto, né? Que há uma alta aí da inflação. Nós também, olhando os dados, a gente percebe que tem um certo descolamento da inflação dos preços do atacado com a inflação dos preços do varejo. E aí, quando a gente observa as séries históricas, a gente sempre diz que a inflação do atacado de hoje é a inflação do varejo de amanhã. Então, há uma preocupação que haja que essa alta inflacionária ela seja persistente nos próximos meses, né? Seria só uma alta de preço, seria, na verdade, um processo inflacionário mesmo nessa área de alimentos, Vitor? Nós temos tanto um problema de oferta, né? Então, o governo já, desde o período do Temer, vem desestruturando, desmontando os estoques, né, públicos de alimentos, cuja função é regular preço ao consumidor e garantir a soberania alimentar da população, né? Então, isso é um problema. Nós também temos, principalmente com esses alimentos mais básicos, como arroz, feijão, a gente vê que outras culturas, como a soja, né, elas têm ocupado espaço, né, áreas, terras que eram usadas para cultivar esses produtos. E agora também tem a questão da alta do dólar, né? Então, o dólar hoje está em 5,32. Então, com a alta do dólar, o incentivo para os produtores, né, para os grandes monopólios do agronegócio exportarem, né, sua produção é muito grande. Então, isso também é importante a gente destacar que esse modelo de agronegócio, né, que é monocultor voltado para a exportação, ele não garante a soberania alimentar da população, né? Então, quem produz mais de 70% dos alimentos que a gente consome são os empreendimentos, a agricultura familiar, né? E aí, vale também lembrar que o Congresso Nacional aprovou um projeto com auxílio emergencial para garantir uma linha de financiamento específica para financiar a agricultura familiar e produzir alimentos para a população durante a pandemia, né? Foi um projeto apresentado pela oposição, foi aprovado no Congresso, mas o governo federal, né, o Poder Executivo, vetou. E agora nós estamos sofrendo as consequências disso.
E, Vitor, a gente sempre tem conversado aqui no Espaço do Diese e no Jornal Brasil Atual a respeito de como a inflação ela não afeta de forma igual as pessoas. No caso dos estratos mais pobres, por exemplo, da população, a gente sabe que o consumo de alimentos ocupa uma parte muito mais significativa do orçamento familiar do que nas classes mais altas. Então, a inflação justamente nessa área ela é particularmente mais cruel para essas famílias. E ainda havendo a perspectiva de uma redução do auxílio emergencial de 600 para 300 reais, nós temos um cenário muito preocupante à frente, não, Vitor? Com certeza, porque as famílias de menor renda, o peso que os produtos alimentícios têm nos seus orçamentos é muito maior, né? Então, quando aumenta o preço dos alimentos, elas sofrem um impacto mais direto e mais importante, né? Então, com a redução do auxílio, né, que vai ser cortado pela metade, a gente vai ter um agravamento desse problema, né? E quando a gente olha os produtos que estão tendo as maiores altas, a gente vê que é difícil, são produtos cuja substituição é muito difícil, né? Como é que você vai substituir o arroz? Porque como é que você vai substituir o leite? Então, assim, são produtos de difícil substituição. É diferente quando a gente vê, e aí o que está segurando, né, os itens que teve queda de preço, a gente vê ali vestuário, né? Vestuário, calçados. É possível adiar uma compra, é possível substituir, né? Ou mesmo essa questão da educação, cuja a queda se deu por descontos aplicados pelas instituições de ensino. Agora, os alimentos não tem como, né? Então, a população vai sofrer e acho que é importante destacar que às vezes fica parecendo que é uma questão meramente econômica, mas é uma questão que é resultado de decisões políticas que foram tomadas pelo atual governo, né? Que não deu ouvido aos alertas que foram dados, né? Tanto pelo Congresso Nacional, quanto pelos movimentos sociais, pelo movimento sindical, que a gente corria um risco de um desabastecimento por falta de financiamento, por falta de incentivo, por falta de estoque público regulador de preços dos produtos alimentícios, né? Sobretudo dos grãos. Tá certo, Vitor. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Obrigado, Glauco. Até a próxima. Conversamos aqui com o supervisor do escritório do Diese em São Paulo, Vitor Pagani.